Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Arena. Meu convidado de hoje é Alexandre Espírito Santo, ele é economista do IBMEC e economista da Oracle. Vamos falar um pouquinho sobre economia e mercados. Até mais! Alexandre, muito prazer ter você aqui no Café na Arena. Prazer é meu, muito obrigado, Pavini, pelo convite. O país está passando por um momento muito delicado em termos políticos e econômicos, tem muita agitação, muita incerteza. Como é que você está vendo a expectativa para a economia, para os mercados nos próximos meses? Aí você está muito pessimista ou você acha que tem uma luz no fim do túnel que não seja um trem? Pavini, o cenário é efetivamente grave, muito grave. Se a gente for pegar lá o dicionário para encontrar adjetivo, talvez faltem adjetivos. Eu tenho quase 30 anos de mercado financeiro, acompanhando a cena política e econômica, e não me recordo de um momento tão difícil, tão desafiador, sobretudo na questão econômica. Desde a eleição, eu tenho falado isso com alguma frequência, a gente está vivendo uma espécie de fla-flu de Corinthians e Palmeiras da política. E isso é muito ruim, até porque hoje a gente tem uma arquibancada virtual que são as redes sociais. Que amplificam a coisa. Que amplificam de uma maneira extraordinária. E eu tenho muito medo porque você tem percebido que amizades de tantos anos estão se desmanchando, inclusive parentes brigando por conta desse fla-flu. Isso é muito ruim, porque, na verdade, a coisa está saindo do racional, indo muito para a questão da paixão. O que aconteceu há poucos dias atrás no Congresso, quando os deputados tinham votado pelo prosseguimento da acusação da presidente Dilma, foi algo que nos causou um espanto, porque as pessoas ficaram assustadas, amedrontadas com a qualidade do que viram. Os representantes dos seus povo. representantes, quando na verdade aquilo espelha a própria sociedade brasileira. Sim. Então a gente tem, sem dúvida, um cenário complexo. Acho que o país está rachado, talvez até a palavra melhor seja fraturado, e as cicatrizes levarão muito tempo para serem curados. Serão dias muito difíceis, porque não basta simplesmente a gente mudar o presidente, porque o próprio grupo que está no poder vai fazer, sem dúvida nenhuma, uma oposição muito ferrenha ao vice-presidente, caso ele assuma. Que tipo de sacrifícios você espera que sejam exigidos ainda? Pode mais imposto, mais... Sim. Sem dúvida, eu acho que mais imposto necessariamente. Espero que não seja pela CPMF. Mas o que poderia ser? Eu imagino implicações que, financeiras, como se eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido. Os empresários vão dar um pouco de contribuição e acho que o mercado financeiro terá que fazer alguma coisa. E você acha que o cenário externo é favorável? Tem algum risco também lá fora que pode complicar a vida do Brasil também? Eu vejo um risco, Pavini, que até o momento, pelo menos, os analistas econômicos, até os mercados, estão talvez dando de ombros, que é a eleição americana. Porque essa eleição americana ela é bem diferente das outras. A gente está caminhando por uma espécie de reality show lá por causa do Donald Trump. do Donald Trump. E o que impressiona é que os mercados não estão ainda falando muito sobre isso. O mercado está um pouco naquela assim, daqui a pouco vai todo mundo cair na real, que isso não pode acontecer. Do lado republicano, você tem o Bernie Sanders, que é contra todo esse status do mercado financeiro, absolutamente contrário ao Wall Street. Então, isso trará muito ruído, porque, aparentemente, só a Hillary é alguém que favoreceria os mercados e não traria turbulência. Em relação à China, por exemplo, eu acho que eu não estou tão preocupado, Pavini. No iníciozinho do ano, se a gente lembrar, os mercados começaram a iniciar o ano desmoronando, circuit breaker,
a China vai abrir o bico, o preço do petróleo caiu lá para $25, minério de ferro lá para $30, tudo horrível, as pessoas extremamente preocupadas, os bancos centrais fazendo taxa de juros negativa, que é algo também difícil da gente, né, não está no livro texto de macroeconomia. E eu, naquele momento, eu pedia para as pessoas, para elas terem um pouco de cuidado com esse exagero. E acreditava, né, inclusive escrevi sobre isso, que o preço, por exemplo, do petróleo estaria mais para 40 do que para 20 ou 15, como alguns analistas estavam apregoando, que o minério de ferro ficaria mais para perto de 50. E se a gente olhar agora, né, em abril, por exemplo, os preços do barril do petróleo ficaram ali perto de $40, o minério de ferro em torno de $60. São preços bastante mais razoáveis. Então, acredito que o cenário internacional, tirando essa questão da economia da eleição americana, não seja algo perturbador, pelo menos até onde minha vista alcança. Dá um tempo para a gente resolver os nossos problemas aqui, pelo menos tentar, né? Porque os problemas aqui serão muitos e certamente demandarão muito mais tempo do que as pessoas estão imaginando. E o que as pessoas fazem para se defender nesse período? O que as pessoas devem se precaver? Porque tem um cenário de desemprego, tem um cenário de possivelmente aí, flutuação de mercados. Qual que você acha que deve ser o comportamento do investidor? Pavini, é muito importante essa pergunta. Uma coisa muito interessante que tem acontecido agora, eu lido com jovens todos os dias, né? Dou aula para esses garotos, 17, 18, 19 anos. Do IBMEC, né? Lá no IBMEC. E uma coisa muito importante é que esses jovens, até muito pouco tempo atrás, eles não estavam tão preocupados como estão agora, o que é bom nesse sentido. Primeiro, eles não entendem o que é inflação alta, porque... Já nasceram depois do Plano Real, né? Então, você falar de inflação de 2, 3, 4, 5 mil %, o cara acha que você é louco. Depois que ele também não sabe o que é um desemprego em alta, porque até muito pouco tempo atrás, a taxa de desemprego no nosso país era bastante aceitável, 4, 4,5, né, próximo do pleno emprego. E a partir desse momento, esses jovens, eles estão começando a conhecer pessoas que perderam o emprego, inclusive da família. E eles também começam a se preocupar, porque daqui a pouco ele vai sair para o mercado de trabalho e ele me pergunta, professor, eu vou ter emprego? E eu digo para ele o seguinte, você vai precisar estudar muito mais do que estudavam os outros, porque a partir de agora, somente os bons conseguirão os empregos. Porque esse ponto que você mencionou, ele é absolutamente relevante. A taxa de desemprego, ela está subindo e vai subir ainda mais, mesmo que haja esse conserto da economia. Isso vai acontecer inexoravelmente, talvez numa velocidade um pouco menor com a mudança de governo, se ela efetivamente ocorrer. É bom a gente lembrar que lá em 2014, quando teve a eleição, que a taxa de desemprego estava muito baixa, havia motivos para os empresários não demitirem. Tinha a Copa do Mundo, a Copa do Mundo ia ser a Copa das Copas. E, além disso, tinha a própria eleição. Então, o empresário, ele segurou. A gente demitir no Brasil é muito caro. A mão de obra no Brasil é muito cara. Você demitir é muito caro. Você ensinar o seu funcionário é muito caro. Eu tenho muita preocupação, Pavini, porque agora, logo depois das Olimpíadas, você vai ter um contingente de desempregados não desprezível, por conta do fim das obras. É algo bastante preocupante, sobretudo no Rio de Janeiro. Eu tenho sugerido a essas pessoas que me perguntam que elas devam fazer uma reserva para uma contingência. Guardar um dinheiro ali para se proteger. E sob esta ótica, alguma coisa em torno de 6 a 8 meses do seu orçamento com os seus gastos.
Então, a partir dali, eu posso pensar em alguma coisa. Mas antes disso, não. Eu vou ter que segurar até fazer 6, 8 meses dos meus gastos. A partir daí, as taxas de juros estão extremamente elevadas e mesmo que aconteça uma queda de taxa de juros, como a gente lá na Orama trabalha um cenário de juro caindo esse ano, pelo menos para 13,75, ali nas últimas duas reuniões do Copom. Está em 14,25. Está em 14,25. E se eventualmente, num novo governo, com essa rigidez fiscal, atacando o problema fiscal, eu acredito que o Banco Central poderia sim trabalhar com uma política monetária um pouco mais frouxa e talvez até trazer o juro para 13,25, lá em 2017 para 12,25. Se você olhar a curva longa de juros, essa sinalização inclusive já está sendo dada. Nesse aspecto, você tem fundos de renda fixa interessantes, pode até mesmo fazer pelo Tesouro Direto, alguma renda fixa, NTNB, algum título, para aproveitar esse fechamento de taxa, me parece algo muito interessante. Dólar, você acha que também pode ser hora de comprar com essa queda? Flavini, eu gosto muito de estudar dólar, porque dólar é o preço mais difícil de todos, é um desafio para o economista. Todo dia a gente perde para o dólar, a gente vai fazer uma previsão, o dólar dá outra. Eu tenho já há muito tempo, faço estudos para tentar entender o câmbio de equilíbrio, pegando lá desde o Plano Real, meu câmbio de equilíbrio, trazendo pelas inflações, tanto a inflação doméstica quanto a inflação internacional, câmbio de equilíbrio em torno de 3,70, 3,80. Esse é o meu preço para o dólar a médio prazo. Por exemplo, no fim do ano, imagino 3,70. É óbvio que numa mudança de governo pode acontecer, num primeiro momento, muitos investidores estrangeiros considerarem entrar, aproveitar as oportunidades e aí uma oferta maior, trazer a taxa para baixo de 3,50, 3,40, mas eu costumo dizer, inclusive lá para os meus alunos, os mercados gostam de fundamento. E o fundamento, ele carrega mais para 3,70, 3,80. Se a gente observar, Pavini, isso é muito importante, essa mexida que aconteceu na taxa de câmbio nos últimos meses, ela trouxe um efeito positivo, porque é a única estatística boa que a gente tem hoje. As contas externas. As contas externas. Se nós pegarmos em junho ou julho do ano passado, se eu não me engano, o déficit em transações correntes do balanço de pagamento representavam 4% do PIB e hoje está em 1,5%. Então teve uma melhora expressiva nas contas externas, isso é muito positivo. É claro que tivemos, por causa da recessão, uma queda muito forte das importações, que acabou ajudando bastante, e isso não é muito positivo, mas é aquela coisa, como você fala, dinheiro não tem carimbo, então estamos precisando de dólar, o que está vindo aí por conta da taxa de câmbio é adequado. Além disso, a taxa de juros no Brasil, como é muito alta, ela ajuda a atrair investimentos. O problema é que a gente perdeu o grau de investimento e isso acaba, os investidores ficam um pouco refratários em função disso. Mas, na hipótese de um novo governo, é provável que com uma equipe econômica mais alinhada à ortodoxia, ao comprometimento fiscal, alguns investidores estrangeiros, sobretudo aqueles mais a risco, devem voltar para o país. Alexandre, muito obrigado pela entrevista. Prazer, sempre um prazer estar aqui com você, Fabinho. Eu conversei com o Alexandre Espírito Santo, economista do BMEC e da Orama Investimentos. Falamos um pouquinho aí sobre mercados financeiros. Mais uma vez, Alexandre, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. E continue com a gente. Até o próximo Café na Arena e assine nosso canal no YouTube. Até mais.